déficit, o maior da história, se você tirar o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, né? Ou seja, esse ano que não teve pandemia, que não teve fica em casa, que não teve que montar hospital de campanha, que não teve que ter um monte de gasto com saúde, esse tipo de coisa, este ano foi quase tão ruim quanto o ano da pandemia em termos de déficit do governo. A pandemia é um motivo claro para esse gasto que teve lá atrás, né? É evidente que seria necessário. Esse ano era evidente? Não tinha necessidade nenhuma. O governo gastou muito, porque o governo queria muito dar dinheiro para um monte de gente para se sustentar. E esse é o problema fundamental que eu falo, né? Então, olha só, vamos ver como é que foi aqui a projeção original do Haddad. Era 100 bilhões de déficit esse ano, foi o que ele falou. Não, a gente teve uma licença do Congresso para gastar 220 bilhões esse ano, mas a gente vai gastar só 100 bilhões. Vai ser melhor do que a gente está esperando, né? Coisa nenhuma. Quando foi em novembro, a projeção já estava em menos 177 bilhões. No final, o orçamento que previa menos 228 bilhões, e o final foi muito pior do que isso, foi 230 bilhões. E na verdade foi mais do que isso, foi 234 bilhões. É que no final eles deram um jeito de maquiar alguma coisa, porque 234 bilhões já corria o risco de estar acima da margem, né? Lembra, esse ano de 2023 ainda tem o teto de gastos, tá? O teto de gastos foi alterado para 2023, por aquela emenda da gastança, PEC da gastança, mas ainda tinha o teto de gastos. Se o governo Lula fizer acima do teto de gastos, é responsabilidade, né? É crime de responsabilidade. Pode ter um impeachment. A questão toda existe uma folga de 0,5% aqui. Então, em tese, 228 para 230 não tem problema. Agora, se 234, eu já não sei não, tem que fazer a conta aí, pode ser que já tenha ultrapassado o limite aqui, né? Tanto que o governo deu um jeito de baixar para 230 para não ficar feio, né? De qualquer forma, um absurdo completo, evidentemente uma piora no nosso gasto, né? Bom, mas e daí? Quão ruim que é isso, né? Bom, olha só, dá pra gente ver aqui que foi um déficit histórico, o segundo pior da história, só perdendo pro ano da pandemia, evidentemente. O Brasil se tornou o país mais endividado da América Latina, 85% do PIB é dívida, é o tamanho da nossa dívida, que é 85%, mais do que a Índia, mais do que a China, mais do que a Argentina, mais do que todo mundo aqui no final das contas, né? Uma dívida enorme e que o Brasil vai ter dificuldade de pagar essa dívida. E o pior é o seguinte, é que justamente o Haddad está prometendo para esse ano déficit zero, mas é quase impossível isso, por quê? Eles criaram um monte de imposto novo para arrecadar e coisa e tal, mas na prática ninguém sabe se vai arrecadar realmente o suficiente. Historicamente, quando você aumenta o imposto, você não consegue arrecadar o tanto que você subiu o imposto, porque um monte de gente para de